Você já sentiu que tomou uma decisão livremente, como se aquele pensamento tivesse surgido exatamente no momento em que você quis agir, e essa sensação é tão forte que quase nunca é questionada? Durante séculos, essa impressão foi aceita como uma evidência óbvia da liberdade humana. Afinal, se sentimos que escolhemos, então escolher deve ser algo real, consciente e sob nosso total controle. Mas no início da década de 1980, um experimento simples, direto e cuidadosamente controlado começou a mostrar que essa certeza talvez não fosse tão sólida quanto parecia. Esse experimento não envolvia escolhas morais complexas, nem decisões emocionais profundas, mas algo extremamente básico: mover um dedo quando a pessoa quisesse. A proposta parecia trivial, mas o que os cientistas estavam prestes a medir não era o movimento em si, e sim o momento exato em que o cérebro iniciava a decisão. Esse detalhe mudou tudo, porque pela primeira vez alguém tentou comparar com precisão o tempo do pensamento consciente com o tempo da atividade cerebral. Se você quer entender até onde sua vontade realmente começa, acompanhar essa descoberta muda completamente a forma como você enxerga suas próprias escolhas. O responsável por esse estudo foi Benjamin Libet, um neurocientista interessado em algo que poucos ousavam investigar de forma experimental. Ele não queria provar que o livre-arbítrio não existe, mas entender quando exatamente a decisão nasce dentro do cérebro humano. Para isso, Libet precisou criar um método capaz de separar sensação, intenção e ação, algo que parecia impossível até então. E foi nesse ponto que a ciência começou a revelar que a decisão pode surgir antes mesmo de você perceber que decidiu. Benjamin Libet construiu um experimento simples, mas extremamente rigoroso, justamente para eliminar interpretações subjetivas e tornar o processo mensurável. Os participantes eram posicionados diante de um equipamento que registrava a atividade elétrica do cérebro em tempo real, enquanto observavam um relógio especial com um marcador girando rapidamente. A instrução era clara e direta: mover um dedo ou o pulso no momento em que quisessem, sem planejamento prévio, sem ritmo e sem aviso antecipado. Além do movimento, os voluntários deveriam informar o instante exato em que sentiram, pela primeira vez, a intenção consciente de agir. Esse detalhe era crucial, porque permitia comparar 3 momentos distintos: o início da atividade cerebral, a percepção consciente da intenção e a execução do movimento. O cérebro, no entanto, revelou algo inesperado. Um sinal elétrico específico surgia centenas de milissegundos antes do participante relatar a vontade consciente. Esse sinal ficou conhecido como potencial de prontidão e indicava que o cérebro já havia iniciado o processo da decisão antes que a pessoa tivesse consciência dela. Em média, o cérebro começava a se preparar cerca de meio segundo antes da sensação consciente de escolha aparecer. Isso significava que quando o pensamento "eu decidi" surgia, o processo já estava em andamento. A decisão parecia não começar na consciência, mas em camadas cerebrais que operam fora do nosso acesso direto. Naquele momento, uma pergunta inevitável começou a surgir: se o cérebro decide antes, o que exatamente a consciência está fazendo? Os resultados de Libet causaram impacto imediato, porque contrariavam a ideia intuitiva de que a consciência inicia a decisão e o cérebro apenas executa a ordem. Pela primeira vez, dados objetivos mostravam que a atividade neural responsável pela escolha começava antes da experiência consciente de querer agir. Isso não era uma interpretação filosófica, mas uma medição direta do tempo entre sinais elétricos cerebrais e relatos conscientes. Quando a pessoa dizia "agora eu decidi",
O cérebro já estava em um estágio avançado do processo decisório. A consciência, portanto, não parecia ser o ponto de partida da escolha, mas uma etapa posterior do processo. Essa constatação levantou uma questão delicada. Se não somos conscientes no início da decisão, então o que significa sentir que escolhemos? Libet foi cuidadoso ao interpretar esses dados, deixando claro que o experimento não afirmava que somos totalmente controlados pelo cérebro. O que ele demonstrou foi que a sensação consciente de decisão surge depois que o cérebro já começou a agir. Isso sugeria que a consciência pode estar mais ligada à percepção e ao acompanhamento da decisão do que à sua origem. A ideia de livre escolha começava a se deslocar do início do processo para um papel diferente dentro dele. E esse deslocamento abriu um debate científico que continua até hoje, envolvendo neurociência, psicologia e responsabilidade humana. Diante das críticas e interpretações extremas, Benjamin Libet fez questão de esclarecer um ponto central que muitas pessoas ignoraram. O experimento mostrava quando a decisão começava no cérebro, mas não afirmava que o resultado era inevitável. Libet percebeu que, mesmo após o início do potencial de prontidão, ainda existia um pequeno intervalo antes do movimento acontecer. Esse intervalo durava apenas frações de segundo, mas era suficiente para algo importante ocorrer. A consciência parecia ter a capacidade de interromper a ação iniciada pelo cérebro, caso o indivíduo decidisse não agir. Libet chamou esse fenômeno de veto consciente, uma espécie de freio final aplicado sobre uma decisão já em andamento. Isso significava que o cérebro pode propor uma ação, mas a consciência ainda pode cancelá-la. A liberdade, nesse modelo, não estaria em iniciar todas as decisões, mas em permitir ou impedir que elas se concretizem. Essa ideia mudou o foco do debate, deslocando a liberdade de escolha para o controle final do comportamento. Não escolhemos tudo desde o começo, mas podemos decidir se algo seguirá adiante. Essa interpretação trouxe equilíbrio ao debate, evitando conclusões deterministas e simplistas. Após a divulgação dos experimentos de Libet, a ideia de liberdade de escolha passou a ser revisada dentro da ciência de forma mais cuidadosa e menos intuitiva. Pesquisadores começaram a repetir, ajustar e ampliar o experimento, usando tecnologias mais modernas e métodos ainda mais precisos. Os resultados, em geral, confirmaram o mesmo padrão. A atividade cerebral antecede a consciência da decisão em escolhas simples. Isso não significa que decisões complexas funcionem da mesma forma, mas mostrou que a mente não opera da maneira direta que imaginamos. A sensação de escolher pode ser uma experiência real, porém construída após processos cerebrais inconscientes já terem começado. Esse entendimento afetou áreas além da neurociência, alcançando debates sobre responsabilidade, comportamento e autocontrole. Se nem toda decisão nasce na consciência, compreender o funcionamento do cérebro se torna essencial para entender o comportamento humano. A ciência passou a enxergar a vontade como um processo distribuído e não como um único momento consciente. Isso ajudou a reduzir interpretações extremas que tratavam o ser humano como totalmente livre ou totalmente determinado. O cérebro revelou ser um sistema dinâmico, onde impulsos surgem, são avaliados e podem ser interrompidos. Essa visão mais precisa abriu caminho para novas perguntas, em vez de respostas definitivas. Hoje, décadas depois dos experimentos de Libet, a ciência não afirma que o livre-arbítrio seja uma ilusão completa, mas que ele não funciona da forma simples que imaginamos. A liberdade de escolha não surge como um comando mágico da consciência.
Ela emerge de um diálogo contínuo entre processos inconscientes e controle consciente. O cérebro inicia possibilidades, avalia cenários e prepara ações antes que você perceba, e a consciência entra como um filtro final. Isso explica por que tantas decisões parecem surgir do nada, como se já estivessem prontas quando tomamos consciência delas. Entender esse processo não diminui o ser humano, pelo contrário, amplia nossa compreensão sobre como pensamos, agimos e nos responsabilizamos. A sensação de liberdade continua existindo, mas agora sabemos que ela é parte de um sistema complexo e não o ponto de partida absoluto. Compreender isso muda a forma como enxergamos culpa, autocontrole, impulsos e até mudanças de comportamento. A ciência não está dizendo que você não escolhe, ela está mostrando onde, quando e como essa escolha realmente acontece. Se este vídeo ajudou você a entender melhor como o cérebro cria a sensação de liberdade de escolha, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este e comente qual tema você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.